E eu acho que o Alexandre de Moraes precisa, sim, de uma ajuda profissional, Capelli. Ele está precisando, ele não está nas suas faculdades mentais normais. Eu acho que ele precisa de uma internação compulsória. E sabe aquele cara que é viciado em crack? Em que não está mais em condições de decidir se ele tem que ser internado ou não, a família tem que tomar uma decisão por ele, para fazer uma internação compulsória. Eu acho que o Alexandre de Moraes, na minha percepção, é que ele está nessa fase. O Alexandre surtou. O Alexandre surtou. E eu vou dar uma informação aqui para vocês que eu recebi agora, um pouco antes de entrar no ar. Daqui a pouco a imprensa pode verificar ou não, porque eu já entreguei para jornalistas muito mais competentes que eu vi que o Alexandre de Moraes está, neste momento, em Roma. Deixa eu dizer a vocês que a minha avaliação é que hoje é 99% certo de que o Alexandre vai sofrer as sanções da Lei Global Magnitsky, que irão, por sua vez, declará-lo como um violador internacional de direitos humanos, que é o que ele é. Mota e Alcolumbre entram no radar de Trump para possíveis sanções. É isso mesmo. O governo de Donald Trump passou a discutir, nesta quarta, a possibilidade de aplicar sanções ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Esta é a primeira vez que a Casa Branca se debruça com certo grau de profundidade sobre os chefes do Legislativo, a exemplo do mapeamento já realizado sobre ministros do STF. Washington reprova a atitude de Hugo Mota de travar a votação do projeto de lei sobre anistia a réus e condenados por tentativa de golpe de Estado, medida que poderia beneficiar Bolsonaro. Já em relação a Davi Alcolumbre, o governo Trump condena o fato de o presidente do Senado não pautar o impeachment de ministros do Supremo, como Alexandre de Moraes, que já teve a perda do visto decretada pelos Estados Unidos. E o senador Flávio Bolsonaro diz que Alexandre de Moraes não está com as faculdades normais e precisa de uma internação compulsória. A gente sabe que o Alexandre de Moraes, o que ele quer desde o início, esse processo que meu pai está passando, que não é um processo, é um linchamento, é uma perseguição, está com a sentença pronta muito mesmo antes de começar. Todo mundo sabe disso. E eu acho que o Alexandre de Moraes precisa, sim, de uma ajuda profissional, Capelli. Ele está precisando, ele não está nas suas faculdades mentais normais. Eu acho que ele precisa de uma internação compulsória. É uma pessoa que está obcecada por Bolsonaro, que atropela a Constituição a todo momento para atingir o seu objetivo de prender o Bolsonaro. E sabe aquele cara que é viciado em crack? Em que não está mais em condições de decidir se ele tem que ser internado ou não, a família tem que tomar uma decisão por ele, para fazer uma internação compulsória. Eu acho que o Alexandre de Moraes, na minha percepção, é que ele está nessa fase. Ele não percebe mais que ele está doente, e caberia a família. Fica aqui a sugestão para a família do Alexandre de Moraes, para pede para ele tirar uma licença, vai procurar um psiquiatra da confiança dele, um psicólogo, fazer uma terapia. Eu já fiz terapia também, é importante, funcionou muito para mim, né? Te abre os horizontes ali, você consegue entender o que é que, no fundo, acaba te motivando a tomar algumas iniciativas na sua vida, muitas vezes que você, em condições normais, não tomaria. E infelizmente, o que está acontecendo é que ele está com essa obsessão, ele parece que não tem mais nenhum processo na mão dele. Deixa eu dizer a vocês que a minha avaliação é que hoje é 99% certo de que o Alexandre vai sofrer, em um futuro muito próximo, as sanções da Lei Global Magnitsky, que irão, por sua vez, declará-lo como um violador internacional de direitos humanos, que é o que ele é. A partir disso, é possível que outros países, inclusive, se juntem e venham mais sanções ao Alexandre. Mas a asfixia financeira é feita pelo Global Magnitsky Act. É apenas para outros tipos de asfixia. Quem sabe ele fique impedido de ir para a Europa, quem sabe ele fique sancionado também pela União Europeia. Vamos ver o que vem por aí. Mas o que é importante é que existem alguns dispositivos na lei que dizem que são sancionados não apenas os violadores de direitos humanos, está aqui na lei Magnitsky, mas também os seus aliados. Existem previsões na lei Magnitsky que tratam, por exemplo, da possibilidade de sanções a pessoas que agiram como agentes ou em nome de outro agente em situações de violações de direitos humanos, ou ainda, e essa parte é importante, qualquer um que tenha dado assistência, patrocínio ou provido apoio financeiro, material, tecnológico ou qualquer outro tipo de serviço em apoio a violações de direitos humanos. O que eu quero dizer com isso? Eu estou explicando para vocês que há uma estratégia, do grego estratégia, que diz o seguinte:
Primeiro sanciona o Alexandre, que é o violador mor central de direitos humanos. Em seguida, todos aqueles que agirem em sua defesa, em seu resgate, também são considerados seus auxiliadores na forma do que diz a lei. E isso faz com que, uma vez que o Alexandre seja sancionado e suas violações internacionais de direitos humanos tenham sido, portanto, reconhecidas, passa a ser observada a resposta que os outros agentes deram ou darão a essa violação. E isso inclui aqueles aliados que saem em seu socorro, verbalmente, mas principalmente institucionalmente. E disso decorre que será observado com enorme atenção se o presidente da Câmara, Hugo Mota, continuará mantendo refém a pauta da anistia, sendo interpelado sobre esse assunto, caso mantenha essa posição, e se for verificado que ele está agindo para proteger o Alexandre em suas violações de direitos humanos, o presidente da Câmara, Hugo Mota, também será sancionado de forma secundária. Em relação, por exemplo, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se aplica a mesma coisa, somada ao agravante do impeachment. Porque o que eu tenho defendido, e aí é importante que todos se alinhem no plano, mas é importante que se construa um pedido de impeachment robusto, com grandes juristas, com grandes nomes, e esse pedido seja submetido ao Senado. E aí, se o Alcolumbre se recusar a pautar esse pedido, já tendo sido o Alexandre sancionado pela Lei Magnitsky e, portanto, reconhecido pelos Estados Unidos como violador internacional de direitos humanos, ao se recusar a pautar o impeachment dele, o Alcolumbre também estará agindo como cúmplice. Daí, ambos, Alcolumbre e Mota, estarão sujeitos a sanções, isso sem prejuízo de outros, como o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, como o Paulo Gonet, como seus familiares imediatos, de todas essas pessoas. Então, sim, eu confirmo a notícia de que tem sido falado, tem sido discutida a ideia de sanções contra Hugo Mota e Davi Alcolumbre, dependendo do posicionamento dos mesmos. Como eu disse, se eles sofrerão as sanções ou não, dependerá única e exclusivamente das ações que eles tomarem. Eu acho sempre que você pode escolher, mesmo que tardiamente, fazer a coisa certa. Eu não vou ficar chateado se o presidente Hugo Mota ou se o presidente Alcolumbre forem sancionados sob a Lei Magnitsky. Seus familiares, seus negócios. Eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco também é um enorme candidato pelo conjunto da obra no passado, mais de 50 processos de impeachment retidos. Eu faria esse acordo. Você faria esse acordo? Eu faria esse acordo. O Alexandre surtou. O Alexandre surtou. E eu vou dar uma informação aqui para vocês que eu recebi agora, um pouco antes de entrar no ar. Daqui a pouco a imprensa pode verificar ou não, porque eu já entreguei para jornalistas muito mais competentes que eu vi que o Alexandre de Moraes está, neste momento, em Roma. Eu não sei o que ele foi fazer em Roma, parece que dormiu confortavelmente com a família dele na embaixada de Roma no Brasil, muito interessante, nesse momento onde o Brasil está pegando fogo, onde o Michel Temer está fazendo o vídeo. O Alexandre está em Roma, talvez por isso esteja meio distraído, talvez esteja precisando de um certo descanso e um tratamento, porque hoje ele teve um surto digno de vilão de filme quando vê que tá no final, que tá perdendo. Sabe o que me lembra o Alexandre nesse momento? Esse desespero, quando a pessoa tá em surto, aquele final, me lembra aquele final daquele filme, A Queda. Eu imagino o Alexandre no bunker dele lá, agora ele tá na Itália, tá em Roma, pelo que eu soube. Mas eu imagino ele, as pessoas chegando para ele, falando assim: Alexandre, tem que parar agora, pô, tá passando dos limites. O Merval Pereira, né, imortal, presidente da Academia Brasileira de Letras, tendo que ver um troço desse. Eu imagino, assim, o que o Merval Pereira tá achando dessa história. E aí vem a frase. Eu imagino ele chegando, assim, o Alexandre tá lá dentro do apartamento dele, e alguém fala para ele: Alexandre, tem que baixar a bola agora, cara, tá, já foi demais. As coisas estão começando a sair do controle. E aí eu imagino como o Alexandre lembra. Eu me lembro daqueles finais de novela da Globo, quando a vilã começa a se descontrolar, sabe? E começa a gritar, porque ela tá sendo descoberta.
aquele Últimos Capítulos, que eu não sei se ainda tem novela na Globo, mas antigamente tinha, e eu sempre falava assim, vale a pena ver de novo? Não, então, sei lá, Torre de Babel, Últimos Capítulos. E aí tinha sempre uma vilã descontrolada gritando. Lembra? Eu sou rica! Eu sou rica! Hoje, com o milagre... Sabe por que eu sou rica? Eu sou rica! Você já viu algum rico ir parar na cadeia? Pelo menos não aqui nesse país onde todo mundo não tem caráter! Bota em tela cheia, Bruno, por favor. Bota de novo. Bota em tela cheia e dá play. Eu não vou acabar preso, sabe por que eu sou rica? Eu sou rica! Você já viu algum rico ir parar na cadeia? Pelo menos não aqui nesse país onde todo mundo não tem caráter! Alguns dirão que é montagem e inteligência artificial. Eu não tenho certeza. Não tenho como verificar. Mas eu acho que esse é o atual estado. E eu estou dizendo isso para vocês, o regime está fragilizado. Não é somente o Alexandre que está desesperado, em surto, sem o domínio das faculdades mentais, mas também agora tem o movimento de dentro do sistema queimar ele. Vocês viram o Merval Pereira? Nunca imaginamos que íamos chegar a isso. O Fux saltou do barco, a velha mídia saltando do barco. E isso será absolutamente inevitável. A queda do regime é inevitável. E o que acontecerá quando a sanção Magnitsky contra o Alexandre de Moraes vier? Bom, já falei aqui longamente sobre o bloqueio de ativos financeiros, mas segundo circula na internet, o Alexandre de Moraes achou uma forma junto da China para fugir desses bloqueios. Eu vou explicar isso, né? Porque estão circulando vários posts e estão me mandando e pedindo para eu comentar incessantemente. Depois até me falaram que foi o Alan dos Santos que começou com isso, eu nem sabia, vocês sabem da minha amizade com o Alan, mas chegaram para mim posts sobre uma bandeira de cartões chinesa, uma bandeira de cartão de crédito, chamada UnionPay, que estava chegando ao Brasil, e que isso seria, na avaliação das pessoas que estavam circulando isso, uma forma do Alexandre de Moraes escapar das sanções internacionais, especialmente as sanções previstas no Global Magnitsky Act, que, como eu disse, hoje já é dado, exceto pelos caras da Globo News, sei lá, o Thomas Trautmann, sei lá, os caras do Poder 360, 99% de chance da Lei Magnitsky sair. Posso quebrar a cara, mas é bem improvável. Mas todas essas postagens desesperadas, o Alexandre agora vai sair vai arrumar um China Card, a Lei Magnitsky não vai funcionar nada e tal, isso revela um profundo desconhecimento das pessoas, porque é um tema novo. Então, no Brasil, pouca gente parou para estudar esse assunto que eu estou estudando há 2 anos e meio, sobre como funcionam as sanções aplicadas pelo OFAC. Né? O OFAC, que é o Office of Foreign Asset Control, que é o braço do Tesouro americano, que bloqueia bens, que corta acesso a transações financeiras e isola o indivíduo, ou então umas entidades que violam direitos humanos, ou que estejam envolvidos em corrupção grave. O UnionPay é uma bandeira de cartões chinesa, sim, mas ela opera, gente, vocês precisam entender, dentro do sistema financeiro global. As transações dependem dos bancos emissores, dos sistemas de compensação e liquidação, quase sempre baseados em dólar, da infraestrutura que passa direta ou indiretamente por redes controladas ou influenciadas pelos Estados Unidos. E mais do que isso, eu já expliquei, o alcance das sanções OFAC é extraterritorial. Isso significa qualquer empresa de qualquer país, não importa onde o dinheiro esteja, não importa onde a empresa esteja, qualquer empresa de qualquer país pode ser punida se ela facilitar transações de alguém que esteja incluído na SDN List, né? Special Designated Nationals, lista dos indivíduos com designação especial, que é a lista de sanções, lista de quem está na lista de sanções do Departamento de Tesouro. Então não importa se o cartão é Visa, Mastercard, Elo, Magazine Luiza, ou se é UnionPay, ou se é qualquer outro. Se tem dólar na operação de compensação, se tem algum banco com vínculo nos Estados Unidos, se tem qualquer infraestrutura sujeita à jurisdição americana, a transação é bloqueada e a empresa envolvida passa a ser alvo de sanção secundária. Ora, tanto é assim que em 2022, com as sanções contra a Rússia, a própria UnionPay, essa que vocês estão desesperados,
a própria UnionPay suspendeu as operações com os bancos russos para não sofrer sanções secundárias do governo americano. A própria UnionPay, eu não sei como é que as pessoas não verificam isso. O exemplo mais ilustrativo disso, para mim, a gente já trouxe aqui no programa antes, é o da Carrie Lam, que é a ex-chefe do executivo de Hong Kong. Ela foi sancionada pelos Estados Unidos justamente por reprimir liberdades civis e, como consequência, nenhum banco, nem Hong Kong, nem mesmo banco na China continental, quis abrir conta ou manter conta para ela. E essa China Pau aí do Partido Comunista passou a receber o saláriozinho dela em dinheiro vivo. Sim, literalmente pilha de cédula entregues a ela mensalmente, porque nem o sistema financeiro chinês quis enfrentar o poder das sanções OFAC americanas, como as impostas pela Lei Magnitsky, como as sanções que o Alexandre deve sofrer. E os seus familiares, entendam. Então, se nem a China escapou disso, meus amigos, imagina o Brasil. Portanto, não. A presença da UnionPay no Brasil não representa uma rota de fuga para escapar do Magnitsky Act. É sim mais um avanço da China sobre o mercado brasileiro, mas é só isso. As pessoas estão juntando duas informações que não compreendem, tirando conclusões erradas. O sistema do Magnitsky funciona, não tem escapatória. E eu digo a vocês que, efetivamente, é isso. Tem que fazer um jornalismo rigoroso. A gente tem que verificar as coisas que a gente fala. Para não cair. Porque a credibilidade é uma só. Eu trago as coisas aqui ao Paulo Figueiredo Show. Acho que ninguém nunca pode dizer uma coisa que o Paulo Figueiredo trouxe que não se confirmou factualmente. E nem sempre eu trago as ideias mais mirabolantes, mas tudo que eu trago a vocês é algo que eu já verifiquei, que eu tenho certeza. Estão me perguntando da Vaza Jato, informação que eu tinha que sair essa semana. Mas parece que vieram novas informações para enriquecer a matéria, mas eu soube que a matéria está para sair. Eu espero, talvez fique para o início da semana que vem, porque quinta-feira não é dia de soltar matéria. Eu até espero que deixem para a semana que vem, porque quinta-feira não é dia de lançar matéria. Mas vem aí, e vem mesmo, a Vaza Jato 2, a missão. Eu tive um pouco a sensação de repúdio que a população tem em relação ao establishment, em relação a esse pessoal que acredita mesmo que as maiores atrocidades podem ser resolvidas com recusa ou com acordos caracu. E eu acho que um dos maiores representantes desse establishment brasileiro é certamente o ex-presidente Michel Temer. Ora, foi Michel Temer quem indicou o pseudo-juiz Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal. Foi ele também quem convenceu o presidente Bolsonaro, em um dos episódios mais vergonhosos do seu mandato, a assinar uma carta conjunta com esse mesmo pseudo-juiz, no qual ele foi humilhado e obrigado a dizer que as suas palavras, dentre elas, né, a afirmação de que não cumpriria mais ordens ilegais do Alexandre, foram decorrentes do calor do momento. Então, ao vídeo, esse também foi o presidente Michel Temer que convenceu o presidente Bolsonaro a aparecer lá meio humilhado no depoimento dele no Supremo Tribunal Federal, aquele tom que acabou ele passando aquela vergonha de chamar o Alexandre para ser vice. Então, no momento em que a direita está em qualquer condição de reação, eis que aparece, ele sai do seu sarcófago, como uma espécie de Munga ou de vida eterna! E ele sai e resolve, não tem outra palavra, resolve fuder com a gente. É isso que o Michel Temer tem feito ao longo de todos esses anos. Então, é o vídeo desse cara que já tanto nos ferrou e que é um dos principais responsáveis pelos tempos sombrios em que nós vivemos hoje, que eu quero reagir. Esse vídeo do Michel Temer não é nada além de uma sinalização barata de virtude. Porque não tem absolutamente nenhuma proposta no que ele está dizendo. Pode continuar. O cálculo estratégico devem prevalecer sem jamais partir para um confronto que transforme a situação em uma espécie de briga de rua. De brasileiros contra brasileiros, de país contra país. Devemos agir e reagir como uma nação livre e soberana que somos. Sem excessos de ambas as partes. Sem excessos. E sempre rigorosamente guiados pelos tratados internacionais e pela nossa
Constituição. Sem excessos. Tem excessos de ambas as partes. Sempre regido pela Constituição, essa que o Alexandre rasgou em 2019, respeitando os tratados internacionais. Os tratados internacionais são aqueles que dizem que o Alexandre tinha que me citar aqui na minha casa, né? Nos Estados Unidos, através de carta rogatória, esse tratado internacional que você está falando, não? Ou o Pacto San José da Costa Rica, que diz que você não pode violar a liberdade de expressão, que diz que deve haver devido processo legal, que a liberdade de imprensa é sagrada, que não pode ter censura prévia. A Constituição que também diz essas coisas. Qual deles, Temer? Olha aqui. Michel Temer. Corta aqui para mim. Presidente Michel Temer. Eu não o considero um homem mau. Só um ser do pântano, como a gente diz aqui, né? Um homem do establishment. Deixa eu lhe dizer uma coisa do fundo do meu coração. Acabou cartinha. Acabou a era da cartinha do Michel Temer. Entenda isso de uma vez por todas. Michel Temer, você não deve assistir o Paulo Figueiredo Show, como o Alexandre sempre faz, mas deixa eu avisar um negócio com você. Aqui é guerra total, não tem nenhum passo dado para trás. Se você quer usar a sua influência para o diálogo, quer dar o primeiro passo para ajudar ou de alguma forma, converse para que seja aprovada a anistia ampla, geral ou restrita. Caso contrário, não tem conversa. É sempre esse papinho de quando o cara tá batendo, e o Michel Temer não deu uma puta de uma palavra. Quando o jogo vira e o establishment começa a atrapalhar, a apanhar e se atrapalhar, aparece o Michel Temer dizendo, não, vamos ter diálogo. Vamos ter diálogo. Enquanto nós estávamos apanhando, não tinha diálogo, não tinha moderação, não tinha nada. É tudo Temer desaparecido. Pelo contrário, era o Bolsonaro que tem que ser mais moderado. Nunca o Alexandre tem que ser mais moderado. É sempre o Bolsonaro, é sempre os radicais, o Paulo Figueiredo, o Trump, todo mundo tem que ser mais moderado. O Alexandre pode fazer o que ele quiser. E eu quero, para vocês que estão em casa, entendam o que eu estou dizendo para vocês. Aqui há uma nova geração no comando. Essa é a geração que não tem cartinha do Michel Temer, que não está preocupada com pesquisa que saiu, que mostrou que 37% só que a prova... Ninguém está preocupado com isso. Aqui, a liderança, a nova liderança do Brasil é a liderança que faz o certo e não se preocupa com as consequências. Acha que o mundo, o destino se encarrega das consequências. E é um pouco solitário no início o processo de liderança. Nós já estivemos muito mais solitários do que estamos agora. E aí, no primeiro momento, você se sente solitário, daqui a pouco vem um e se junta, vem outro e se junta, vem outro e se junta, vem outro e se junta, e daqui a pouco as pessoas seguem porque elas enxergam o direcionamento. E o direcionamento que o Eduardo Bolsonaro tem não é o direcionamento que Jair Bolsonaro teve em um momento longínquo e tenebroso da nossa história. Tipo, mês passado, quando Michel Temer fez coach com Jair Bolsonaro e convenceu a ele que era uma boa ser bonzinho com Alexandre de Moraes no depoimento dele. Eduardo não. Eduardo faz o seguinte, olha o tweet do Eduardo. Para ver diálogo com quem prende velhinhas inocentes, o regime tem que recuar. O primeiro passo é a anistia ampla, geral e restrita. Sem isso, não haverá diálogo. Eu até vi um perfil chamado Fúria e Tradição, em que ele fazia uma afirmação muito correta. Esse vídeo do Temer é um pedido para a direita parar de reagir e voltar a apanhar calada. Ele usou uma comparação que é como se fosse uma professora da escola que vê um menino sofrendo bullying todo dia e nunca se incomoda. Mas no dia em que ele finalmente reage e vai vencer, ela vai lá apartar e dar sermão sobre quando não quer, dois não brigam.
O que o Temer quer é voltar para o Brasil em que o povo apanhava calado enquanto o interesse das elites políticas e econômicas se sobrepunha aos interesses e às liberdades do cidadão comum. O que ele quer é voltar ao tempo em que a direita fazia concessão sem que o outro lado abrisse mão de nada. Esse tempo, Michel, acabou. Ou tem anistia para todos aqueles que foram injusta e ilegalmente perseguidos, ou a floresta, o establishment, onde está o seu sarcófago, vai queimar. O tempo do acordo Caracu acabou. O método agora é outro, Michel Temer. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.